Fala, meus queridos do canal Consignado Inteligente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Seja bem-vindo aqui no canal que quer um Brasil limpo. Nós estamos aqui fazendo essa linha de frente contra esse Brasil nebuloso, um Brasil sinistro que aparece discutindo temas como liberação de droga, quando a gente na verdade precisa bombar a nossa economia. Se você não está entendendo nada, tá aí turbulento, zapeando em canais de televisão, vendo que alguns canais têm aí propaganda do governo federal, então não tem essa isenção de opinião para poder trazer informação com qualidade para você, chega mais comigo. Meu nome é Thiago Parigiani, eu sou jornalista. Não tem nenhuma propaganda do governo federal aqui no nosso canal e a gente pode falar abertamente o que a gente pensa e o que a gente enxerga desse Brasil aqui. Se você é um patriota e quer um Brasil mais limpo, chega com a gente. Tá aqui embaixo o botãozinho para você ficar inscrito aqui do nosso canal, é tudo de graça. Deixa o seu joinha, ativa o sininho das notificações para você estar sempre aqui nesse bate-papo que você está vendo aqui no chat aqui do lado. Você é livre para colocar aqui a sua opinião, a sua pergunta, seja você de esquerda, de direita ou de centro, ou simplesmente se você for um patriota que luta pelo Brasil, assim como eu me enquadro nessa categoria. Vamos lá, vamos repercutir dois vídeos muito importantes que surgiram essa semana e vamos entender o que aconteceu em relação à fraude eleitoral em 2022 e parece que vazou o vídeo de Alexandre de Moraes em Roma. Será que é verdade? Vamos ver aqui com os amigos da Jovem Pan Bauru o que foi apurado na prisão de Silvinei Vasquez. Quem é Silvinei Vasquez? Foi preso pela Polícia Federal. Fala, Pitoli, pra gente, o que aconteceu, meu querido? Ô João, conta essa história do Silvinei Vasquez, a perseguição que continua aos bolsonaristas. Conta aí, João. Olha, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, foi preso na manhã desta quarta-feira em uma investigação sobre o uso da máquina pública para interferir no resultado das eleições de 2022. Ele chefiava a PRF quando, ainda sob a presidência de Jair Bolsonaro, foram realizadas operações com bloqueios em estradas no dia do segundo turno de votação, em 30 de outubro. Segundo a Polícia Federal, as blitzes teriam sido planejadas desde o início de outubro de 2022 e direcionadas à região nordeste do país. A suspeita é de que a intenção era atrasar a chegada de ônibus com maioria de eleitores do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva às sessões eleitorais. Silvinei foi preso em Florianópolis, Santa Catarina, pela Operação Constituição Cidadã da Polícia Federal, que cumpre um total de 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva expedidos pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Rio Grande do Norte. A operação conta com o apoio da Corregedoria Geral da PRF, que determinou ainda que 47 policiais rodoviários federais sejam ouvidos. Em um depoimento à CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, no Congresso, em junho, Silvinei negou a tentativa de reter os veículos com eleitores nas rodovias. Ele chegou, inclusive, a ser acusado de mentir durante o depoimento e parlamentares cogitaram pedir a sua prisão. Ontem, a comissão ouviu o depoimento do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, que também negou uma suposta tentativa do governo Bolsonaro de influenciar o resultado da eleição. Agora, Olavo, obrigado, João. Olavo, o Lula disse há pouco que derrotou o Bolsonaro, mas ainda tem bolsonaristas por aí. E precisa derrotar, enfim. Vem o Barroso, numa fala que estão tentando fazer a gente esquecer, e diz num evento da Uni, o evento político, que ajudou a derrotar, a vencer o bolsonarismo. Entretanto, eles estão perseguindo nitidamente, porque a sensação que eu tenho, Olavo, é que para estes, a eleição ainda não acabou. Você trouxe aqui, agora no início do jornal, reportagens de veículos que compõem o famigerado consórcio de imprensa, que repercutiram uma fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que disse que as operações da Polícia Rodoviária Federal realizadas no dia 30 de outubro não atrapalharam o processo.
Entretanto, agora, já estamos no mês de agosto, 10 meses depois da eleição, parece-me que estamos nesse terceiro turno, que é um terceiro turno eterno, Olavo. Eu me lembro bem dessa época, porque nós criticamos ainda Alexandre de Moraes naquela época, quando se referiu ao Silvinei, reclamando das atuações nas rodovias. Mas é o papel da Polícia Federal, é fiscalizar os ônibus, ver se é ônibus pago por partido político. Quem está transportando, porque a vedação, muito embora tenha havido uma permissão na época, uma vedação para esse tipo de transporte, a Polícia Federal fazendo o seu papel. Agora, se não fizesse, possivelmente a punição viria por não ter feito. Agora fez, a punição vem porque fez. Há outro ponto interessantíssimo. Veículos de imprensa diz que houve prejuízo na eleição. Pera, mas não houve prejuízo. Não houve. Alexandre de Moraes foi taxativo na época, ainda sobre um verniz de querendo passar todo o aspecto de uma eleição tranquila, que não foi. Todo esse sentido, disse, olha, não houve prejuízo, ninguém fala, com absoluto, ninguém foi impedido de votar, dei ordem para que as operações não fossem mais efetuadas, tudo isso aconteceu. Agora, a prisão hoje, porque ontem teve um depoimento, amigo ouvinte, não vamos perder de vista. Não vamos perder. Primeiro, bem lembrado, Olavo. Isso é importantíssimo, a fala que o Pittoli colocou, mas a análise temporal. Ontem foi dito claramente na CPI que havia um plano chamado PAI, Plano de Ação Integrada, que poderia ter sido efetuado e que, se fosse realizado, plano que existia, os atos de 8 de janeiro não aconteceriam. E que menos de 5% do efetivo disponível para cuidar ali de Brasília, na esplanada dos ministérios, onde está o STF, enfim, se houvesse o uso integral do plano de ação integrada, perdão pela repetição da palavra, nada teria acontecido. Então hoje, no dia seguinte a essa fala, nós temos a prisão decretada por Alexandre de Moraes, que foi o mesmo cara que em outubro que disse que nada aconteceu com a PRF, amigo ouvinte. Está prestando atenção na sutileza? Tem o fator sequência de encobrimentos, porque vem encobrindo, atitude em cima de atitude. Barroso disse que venceu o bolsonarismo empolgado, com a gravata folgada, lá no discurso na Uni, né? Só para lembrar que hoje, amigo ouvinte, matéria também da imprensa, o Conselho Nacional de Justiça quer proibir juízes de participarem de atos políticos. Tem uma votação nesse sentido, toda uma discussão, um acaloramento, mas isso não atinge... Mas o ministro do Supremo vai poder, né? Isso não atinge o STF. É um absurdo. Eu falei aqui, parece que o STF descolou do judiciário, né? Agora desacoplou do judiciário e virou um órgão político e independente, onde tudo pode, sob o silêncio do presidente do Senado. Então não vamos perder de vista. Tem ocorrido encobrimentos de falas importantes. Cadê a CPI do Barroso? Amigo ouvinte, cadê a CPI? Não, desculpe. Cadê o processo de impeachment do Barroso? Silêncio total. Silêncio total. Não se fala mais. E a discussão do custeio da palestra do Alexandre de Moraes no exterior? Também não se fala mais. Agora, hoje, estranhamente, a prisão decretada por Alexandre de Moraes, que em outubro disse que a PRF não atrapalhou. Diante de cada, e veja, entre todas as aspas, vitória da ala bolsonarista, da direita brasileira, porque o depoimento do Anderson ontem, aliás, eu preciso registrar mais uma vez, o Anderson Torres nos ouve. Eu fiquei emocionado quando a pessoa que esteve com ele num jantar, na casa dele, me contou. Falou assim, Pittoli, você não acredita. Me encontrei com essa pessoa na escola dos meus filhos, né? Estou guardando o nome aqui, que eu acho que é prudente. Ele me disse, Pittoli, o Anderson Torres ouve a Jovem Pan News de Bauru de manhã. E enalteceu o trabalho de vocês e tal. Então, eu quero devolver aqui, né, esse reconhecimento feito pelo Anderson diante do nosso trabalho.
e dizer a ele que as nossas orações continuam, que a nossa admiração só aumenta e que certamente um dia o Brasil vai reconhecer o que Anderson Torres fez pelo país. Fala da senadora Damares ontem. A gente não tem ideia do que Anderson Torres fez na condição de ministro da Justiça e Segurança Pública, porque diferentemente desse pavão que aí está, chamado Flávio Dino, que tem que aparecer a todo instante, desdenhar, que tem que desprezar, que tem que subestimar esse pavãozão que está aí, o Anderson Torres trabalhava pelo Brasil. Então, Anderson Torres, muito obrigado pelo prestígio da sua audiência. As nossas orações continuam, nosso respeito e admiração só aumentam por você. Pode ter certeza disso. E diante da fala do Anderson Torres ontem, e do sucesso que eu entendo que foi, né, para a ala bolsonarista, no desmonte dessa narrativa mentirosa, safada da esquerda, vem a prisão do Silvinei. Parece que é mais ou menos assim. Como é que a gente faz para tirar o sucesso da participação do Anderson Torres das manchetes dos jornais? A gente prende um bolsonarista. Pronto, prendeu o Silvinei. Com o currículo que tem, com o trabalho sério que tem, com todas as operações bem-sucedidas da Polícia Rodoviária Federal no enfrentamento ao narcotráfico. Nunca se apreendeu tanta droga no Brasil como na gestão do presidente Bolsonaro. Só que esse cara vai em cana. Por quê? Para tentar diminuir as manchetes dos jornais que compõem o consórcio, que muito provavelmente teriam que dizer: Anderson Torres, que tinha o direito de ficar calado, optou por falar. Optou por falar corajosamente, com a hombridade, com a honradez que lhe é peculiar. Ele decidiu falar, Olavo. Ele podia ter ficado quieto, Olavo. Ele falou tudo o que falou. Entretanto, para tentar diminuir a importância da participação do Anderson Torres, vem a prisão do Silvinei. É um absurdo o que a gente está vivendo. E tem outra coisa, hein, que ficou muito claro para mim ontem, Olavo. Anderson Torres, a gente vai falar sobre o depoimento dele aqui, mas Anderson Torres precisou ser preso para não atrapalhar o projeto Capelli, projeto Flávio Dino, projeto Lula, projeto G. Dias, se é que não existem outros personagens, medalhões dos poderes aqui no Brasil, né, que se sentiriam ali atrapalhados com essa pedrinha que estaria no meio do caminho, chamado Anderson Torres, numa eventual investigação dos atos do dia 8. A gente vai tratar do assunto, Olavo? Uma situação que acontece que chega a embrulhar o estômago às vezes quando você vê, porque aí não é questão de ser direita ou esquerda, é ver estratégias sujas, né, do governo atual para querer distorcer completamente a finalidade de uma CPMI que está ali para investigar quem foi o mandante dos atos de 8 de janeiro. Né? Estão querendo prender um sujeito que estava dirigindo a coordenação da Polícia Federal no dia da votação, que estava tentando supostamente impedir que ônibus de lulistas, ou petistas, ou esquerdistas fossem votar, mas o Lula ganhou, né? Isso não interferiu em nada, mesmo que tenha acontecido, coisa que eu não acredito que tenha acontecido, mas porque vazaram informações lá nas eleições que rádios do Nordeste estavam boicotando a campanha política da direita. Isso eu tenho certeza, foi apurado. Agora, impedir que ônibus, a fiscalização é o que o Pittoli falou. Se não fiscaliza, porque isso caracteriza a boca de urna, né? O político, principalmente vereador, tem hábito de pagar ônibus para levar pessoal para enterro, né? Leva o pessoal no cemitério. Tem políticos que até têm ônibus próprio já para fazer essa campanha, com o uso do dinheiro da máquina quando é eleito. Então a Polícia Federal estava ali fiscalizando essa questão. Aí vai lá, um dia depois do depoimento do Anderson Torres, que foi lá, como o Pittoli falou, não teve medo na CPMI, poderia fazer como o Cid fez lá, ficar quieto, né? Quieto. Direito dele de ficar quieto, um bunda mole, né, no bom português. O cara fica com aquela cara de trouxa. Eu teria vergonha de mostrar para os meus filhos você numa CPI sendo interrogado e quieto, quieto, quieto. Quem cala consente. Eu tenho esse ditado comigo. E o Anderson Torres foi muito bem
né, em colocar tudo ali. O cara, ele ficou preso acho que 40 dias, se eu não me engano. Pouco mais de 30 dias. Não tem mais medo de nada esse cara. Esse cara já perdeu toda a dignidade dele. Aí foram investigar porque ele passou 30 mil reais para conta da esposa um dia antes de ser preso. Se coloca no lugar dele. Você tem contas a pagar, tá indo preso, não vai conseguir pagar boleto, tem uma reserva financeira, você não passaria o dinheiro para ninguém, você ia preso sem nada, você não faz planejamento nenhum, vai preso injustamente, pelo que tudo indica, até agora não provaram nada contra ele, e justamente para sair de cena para a entrada, como o Pitoli falou, do Flávio Dino, que é o cara que mais gosta da entrevista, né, que eu já vi na minha vida, o ministro mais aparício que eu já vi na minha vida. Tem uma outra questão, deixa aqui o seu comentário. A gente contextualizou uma situação aí da prisão do Silvinei Vasquez pelo ministro Alexandre de Moraes, um dia após ao depoimento de Anderson Torres. Me fala aí, o que você achou dessa prisão do Silvinei Vasquez? Você concorda com a prisão? Acha que o Xandão acertou nessa ou acha que ele errou? Quero sua participação aqui no chat. Tá muito legal ver a interação de todos vocês. Peço que se você chegou aqui agora, não me conhece, meu nome é Thiago Parigiani, sou jornalista, um jornalista livre, independente, sem nenhum patrocínio do governo atual ou do governo passado, que está aqui para trazer verdades e repercutir o que você acha, o que você pensa e o que você quer desse Brasil que a gente está assistindo aqui. Vamos ver agora aqui a crônica do meu querido Alexandre Garcia, diretamente de Brasília, falando aí, parece que surgiu o vídeo do Alexandre de Moraes lá em Roma, será que é verdade? Fala aí, Alexandre, conta pra gente o que aconteceu de fato. Mas inscreva-se aí e ao final não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. Então, vamos à gravação do comentário. Bom dia. Grande expectativa hoje na CPI do MST é o depoimento do ministro do Gabinete Civil do presidente Lula, Rui Costa. Vai ser perguntado sobre o tempo em que ele era governador da Bahia e os acontecimentos no sul da Bahia. O sul da Bahia foi uma região, foi e ainda é, conflagrada pela invasão do direito de propriedade, violência, expulsões, meu Deus do céu. E a queixa era de que o governo da Bahia não agia, né? Tanto que o presidente da República tentava mandar tropas da Força Nacional para proteger as pessoas no sul da Bahia. Vai ser interessante. Em se tratando de um ministro da Casa do Palácio do Planalto. Ontem brilhou na CPI das ONGs o jornalista mexicano Lourenço Carrasco, que veio para cá como correspondente nos anos 80 e aqui ficou e se tornou um grande estudioso das ONGs que pululam na Amazônia. E descobriu que elas não estão lá para fazer, para levar benefícios sociais para os amazônidas, né? E denunciou isso num livro chamado Máfia Verde. São milhares de ONGs, né? E, finalmente, há uma CPI no Senado que está tratando disso, que deveria ter tratado disso muito antes, porque era a primeira a ser aberta quando surgiu a pandemia e acabaram deixando essa de lado para fazer aquela CPI do circo, né? E a grande expectativa foi lá com Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, que durante os acontecimentos de 8 de janeiro era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Ele foi autorizado a ficar calado pelo ministro Alexandre de Moraes. Claro que ele achou que não se incriminaria e botou a boca no mundo. Você vê que bate, né? Você vê que bate a informação. Eu cruzo sempre dois canais aqui, certo que dois canais têm um posicionamento um pouco mais da direita, eu concordo com vocês. Mas o Alexandre Garcia, ele tem uma autonomia jornalística independente, tá? Ele não está ligado à Globo hoje, muitos ainda associam ele à Rede Globo, ele saiu da Rede Globo, né? Hoje ele é um jornalista independente, ele é colunista de vários canais aí de rádio e tudo mais, e colunista da Gazeta do Povo, se eu não me engano, mas ele é independente.
O que move o Alexandre Garcia a vir aqui para o YouTube falar isso aí que ele fala, não é mais um salário grande de uma emissora. Então ele é um jornalista que ele tem o meu respeito, né? Já tem o nome lá de trás, já teve o vínculo com a Rede Globo lá de trás, e hoje é um jornalista totalmente independente que conhece como poucos os bastidores de Brasília. Então ele está aí, ó, endossando a mesma coisa que o jornalista Pitoli lá da Rádio Jovem Pan Bauru acabou de falar e que o jornalista aqui, Thiago Parigiani, também está falando. O Anderson Torres poderia ter ficado quieto, como um grande bundão, né? Como fez o Cid, o assessor direto do Bolsonaro. Não fez. Foi corajoso, tá? Segue o Alexandre Garcia, na sequência a gente comenta mais. Né? Mostrou que havia um protocolo de ação integrada que estava tão perfeito que ele achou que podia tirar férias, né? Por isso foi para a Flórida, e que achou tudo muito estranho, que depois vieram os avisos de invasões, e que havia uma disponibilidade de 800 militares, tanto da Força Nacional quanto da Guarda Presidencial, para proteger os prédios, sede dos três poderes, e, no entanto, foram acionados só 30 para o Palácio do Planalto. Também acho estranho essa dificuldade toda de fornecer as imagens do Ministério da Justiça. Ele diz, olha, tem imagens disponíveis lá, e, aliás, o ministro Alexandre de Moraes disse que pode entregar, e até agora nada, né? E ele não acusou ninguém, né? Vai ser confrontado com um agente da Polícia Rodoviária Federal, porque ele disse que a Polícia Rodoviária Federal no Nordeste não agiu para evitar que eleitor de Lula fosse para as urnas, mas apreendeu dinheiro de compra de voto, né? Dinheiro vivo. Aliás, falando em imagens, né? Não custa lembrar que as imagens do aeroporto de Roma ainda não vieram, ainda não foram mandadas para cá. Há uma abundância de câmeras no aeroporto de Roma, que ele é muito importante nas linhas para o norte da África e para o Oriente Médio. Então é uma questão de segurança. Só que a Itália só fornecerá se for um crime comum e não perseguição política, né? E o Brasil já provou que é perseguição política, porque entrar lá na casa do casal com busca e apreensão para tirar telefone, computador, para fazer aquela expedição de pesca, né? Não comporta, porque foi, no máximo, uma injúria, até vias de fato, que é contravenção penal, né? Não justificava tudo aquilo. A Itália percebeu, e a Itália tem que fazer jus a ser o berço, a raiz do direito romano, né? E, por fim, só para lembrar declarações do ministro Lewandowski, agora que ele está lá na JIF, lá dos irmãos Joesley e Wesley Batista, dizendo que decisões diferentes do Supremo, principalmente na área tributária, causam insegurança jurídica. Claro, isso espanta investidores, tanto nacionais quanto estrangeiros. Agora, ele esqueceu de falar na insegurança política e institucional, no dia em que ele, como presidente supremo, presidiu o julgamento de Dilma no Senado e foi ignorado o parágrafo único do artigo 52 da Constituição, né, condenando a presidente e a deixando elegível, ao contrário do que mandava a Constituição. Isso gera, né, aliás, foi a abertura de uma série de gerações de insegurança política e institucional no Brasil. Esse é o Brasil. Cruel, né? Sinistro. Só dar uma pincelada numa coisa que passou pela minha cabeça aqui. Muita gente falando do Bolsonaro inelegível, né? A Dilma estava inelegível também, porque ela foi empichada. Ela não poderia assumir cargo público nessa altura do campeonato aqui. O que aconteceu? A esquerda ganhou. O Lula, para quem não se lembra, lá nas vias da prisão dele, dias antes de ser preso, lá em 2013, se eu não estiver enganado,
Ele foi nomeado ministro pela Dilma. Por isso que eu falo que é uma facção. É uma facção, meu amigo, que você não tem ideia. Então, o companheiro foi nomeado ministro. Aí a Dilma, agora que, né, ele voltou para o poder, é presidente do BRICS com salário de quase 300 mil por mês. Sem falar inglês, sem falar francês, sem falar nada. Que dirá bem o português que ela fala. Nem o português ela fala direito. Não sabe fazer conta, né? Começa a fazer contas dilmísticas. E hoje ela está lá, num cargo público novamente, ganhando uma grana, né? Num cargo que já existia, não foi criado para ela, claro. Mérito de quem está lá, de quem chega lá, né? Por estudo e competência, não por QI. E ela estava inelegível. Então não se desespere com a inelegibilidade do Bolsonaro por 8 anos. Mesmo porque se a direita ganhar novamente, pode ser que aconteça o que está acontecendo nesse país. O pessoal rasgando a Constituição em troca dos interesses pessoais de quem está ali. Saiu hoje, né, um balanço. Em 6 meses de governo Lula, 30 milhões de reais gastos em viagem. Você alguma vez aí com a sua família, meu amigo, gastou 30 milhões de reais em 6 meses? 7 milhões só em hospedagem. Eu acho que a gente está sendo feito de palhaço aqui mais uma vez. A gente já viu esse filme lá atrás, né? O Fernando Henrique era um presidente que viajava pra caramba também. Até o pessoal do Cacete Planeta zoava com ele, viajando Henrique Cardoso, né? Aterrissando Henrique Cardoso, né? Hospedando Henrique Cardoso. Mas ele trouxe resultados. Agora, que resultado o Lula trouxe na viagem para a Inglaterra? Qual parceria ele fez lá com o Príncipe Charles, que hoje é o Rei Charles? Né? O que ele fez lá no Vaticano? Ele foi lá abençoar o Papa ou ele foi lá pedir a bênção do Papa? Que eu sei que o Papa ficou bem pior depois que ele foi para lá. O Papa tá de cadeira de roda. O Papa tá velhinho, rapaz. Será que ele sugou a energia do Papa? Impressionante, viu? Gente, tá muito legal a interação de vocês aqui no chat, tá? Eu tô lendo tudo que vocês falam aqui. Eu quero que vocês continuem participando. Se inscrevam no canal mais uma vez, deixe o seu joinha, compartilhe essa live e esteja sempre com a gente aqui no canal Consignado Inteligente, tá? Que é um canal que luta por aposentados, pensionistas e principalmente por um Brasil melhor e mais limpo e mais transparente. Conte sempre aqui com seu amigo jornalista Thiago Parigiani. Se estamos aqui por você, esteja aí por nós. Se você chegou agora, fica tranquilo que vai começar tudo de novo.